Louvado seja Deus. Sem demora, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 15. Segundo Crônicas, no capítulo 15. Amém, igreja? Quem achou diz amém. Aleluias. Segundo Crônicas, capítulo 15. Versículo 1 diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor Deus de Israel e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos, e não vos desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se, tirou as abominações de toda a terra, aleluias, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara, e nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Louvado seja Deus. Somente até aí, querido. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, meu Deus, e declaramos, ó Deus, que este lugar Yahvé chamar, o Senhor está aqui, e onde o Senhor está, o mal tem que sair. Leva cativo, meu Deus, todo pensamento, a obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai, fica conosco, é o que nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Diga amém. Louvado seja Jesus. Sente-se no seu lugar. Aleluias. Amados, para os irmãos entenderem essa mensagem, é muito importante que você abra o teu coração. É importante que você tire agora o teu pensamento das coisas lá de fora, porque muitas vezes nós estamos na igreja, mas os nossos pensamentos estão longe. Então você tem que sintonizar ao Espírito Santo neste momento. Então o louvor é exatamente o que? Esse louvor que nós fazemos no início é uma adoração que prepara o nosso espírito para receber o alimento do céu, para receber a mensagem do céu. Porque, meu irmão, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante ou penetrante do que faca alguma de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ela vai onde o homem não pode ir. E voltando ao contexto dessa mensagem, o rei Asa, a Bíblia diz no capítulo 14 de 2 Crônicas, que ele foi um rei que fez aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. Para quem não sabe, Asa, ele foi bisneto de Salomão e tataraneto do rei Davi. Asa, ele foi filho de Abias, do rei Abias,
E ali ele pegou um Judá e Benjamim, que eram as tribos que eram separadas por Deus, né, para poder ainda glorificar, porque quando Salomão morreu, o reino de Israel ele foi dividido ao meio. Eram 12 tribos. Por isso que é importante você entender o contexto. O reino de Israel ele foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte eram as 10 tribos, né? Naftali, Zebulon, Judá não, enfim, as 12 tribos. E o reino do sul foi dividido entre Benjamim e Judá. E o reino do sul eram as únicas tribos que ainda serviam o Senhor de coração. O reino do norte havia se desviado do Senhor, dos seus caminhos. Então os reis que se sucederam depois de Salomão, do reino do norte, a maioria deles foram homens que não adoravam a Deus, foram homens que não temiam o Senhor. Assim também como o reino do sul, ao contrário, era um povo que foi separado por Deus para continuar a chama de Israel, porque o Senhor havia prometido que nunca mais se apagaria a chama em Israel. E Benjamim e Judá foram as tribos que foram levantadas por Deus para poder trazer o seu nome, para poder glorificar o seu nome. Assim como nos dias de Israel, meu irmão, Deus tem separado pessoas para que ainda a chama continue acesa. Diga: eu sou essa chama que continua acesa em Israel. Dá uma salva de palmas ao Senhor e diga: glória a Deus. A chama não pode se apagar. A luz de Israel, de Judá e Benjamim não se apagaria. Mas para que você entenda, Asa então assume o reinado, e Judá e Benjamim já estavam inundados de idolatria. E então Deus levanta o profeta Azarias, filho de Obed, para levar uma palavra para o rei Asa. Olha Asa, no versículo 2: saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, as 2 tribos que eu falei, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. A primeira coisa que você precisa entender, embora você seja crente há muitos anos, Deus vai estar com você enquanto você estiver com Ele. Deus estava chamando os crentes através da voz profética do profeta Azarias, para dizer para eles: olha, Judá e Benjamim. Deus não estava falando para os não crentes, não estava falando para o reino do norte, não, já estava tudo no mundão lá. Deus estava chamando os crentes à regulagem. Deus chama os crentes, meu irmão, porque Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com seus filhos. Deus se preocupa com aqueles que estão se distanciando e quer trazer de volta para a sua presença, querido. Entenda isso. Deus está te chamando para perto e dizendo: olha, eu estou convosco enquanto vocês estiverem comigo, e se me buscar, vocês vão achar. É tempo da igreja buscar, é tempo da igreja estar mais perto do Senhor, porque Deus tem levantado uma igreja no profético, irmãos. Hoje pela manhã eu estava ministrando na escola bíblica, e Deus tem nos direcionado uma palavra de uma ativação profética. A igreja do Senhor vai ser ativada profeticamente. Nós cremos que essa igreja ativada profeticamente vai ser uma igreja que vai ser levantada por Deus para poder destituir, meu irmão, toda a Babilônia, todos os profetas de Baal, tudo aquilo que se levanta contra a vontade de Deus nesses dias. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja de Cristo Jesus na terra. Não se engane disso. Então é tempo da igreja se posicionar. E o Senhor levanta a voz profética, assim como Deus levantou Azarias, que era profeta naqueles dias. Deus levanta a voz profética nesses dias, os seus filhos, profetas, para dizer para você: olha, fica comigo que eu estarei convosco. Quem está me entendendo aí? Dá um glória. O versículo 3, aliás, o versículo 2 diz: se me buscardes, achareis, porém se me deixardes, eu vos deixarei. Irmão, não queira saber, obrigado. Não queira saber do que é que você ser deixado por Deus. Misericórdia.
Todas as vezes que Deus entregou o povo à sua própria sorte, o povo sofreu com muita coisa ruim. Se você acha que as coisas estão ruins, se Deus sair do negócio, meu irmão, as coisas vão piorar e muito. Porque a Bíblia nos diz que a causa de nós não sermos consumidos, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então Deus, Ele quer te trazer para perto. Quando o filho pródigo saiu da casa do pai e foi para o mundão lá, gastou tudo, ele começou a comer as bolotas dos desejou comer as bolotas dos porcos. Quando você sai da presença de Deus, você vai desejar comer bolota de porco. Mas o filho pródigo, ele caiu em si. Ele pensou consigo: na casa do meu pai até os empregados dele comem melhor do que eu. Na casa do meu pai a provisão, na casa do meu pai a presença melhor do meu pai perto de mim. Então muitos estão abandonando a presença do pai para comer bolota de porco. No início tudo é muito bonito. No início você pegou a herança, né? Porque o que acontece? A pessoa está na igreja, escute só. Entenda que Deus está falando muito no nosso coração nessa noite. Olha só, quando a pessoa vem para a igreja, como eu disse no início, a pessoa começa a prosperar. Deus começa a abençoar, abre as portas, né? Restaura a saúde física, restaura a saúde espiritual, emocional. A pessoa chegou aqui tomando 2, 3 caixas de remédio, parou de tomar os remédios, e se continua, está bem melhor, melhorou de vida. De repente encontrou um emprego melhor, de repente mudou de posto, de repente virou patrão. Não é verdade? Não é verdade, Rafaela? Virou patroa. Aí, glória a Deus. Você está entendendo? Então a pessoa pensa: eu vou para o mundão agora, eu estou bem na fita. Pegou a herança, porque foi abençoado, sim ou não? Prosperou, sim ou não? E vai para o mundo gastar com aquilo que ele recebeu na presença de Deus. Só que uma hora a conta chega, meu irmão, a fatura chega. A fatura do cartão de crédito, meu irmão, na pandemia não atrasa um dia, meu amigo. Ela chega. E o que você pôs lá vai chegar. Chega até mais, tem de vez em quando, né? Umas coisas que você nem compra aparece lá. Você tem que ficar esperto. Chega. Então, querido, não brinque com isso. Deus ministrou no nosso coração que o ano de 2021, meu Deus, 2020 está acabando. Outro dia nós viramos 2000, já está em 2021, vai chegando. E o ano 2021 vai ser o ano de Daniel, o ano da ativação profética para destituir Babilônia. Meu Deus, é forte, muito forte, sabe? Eu fico impressionado da forma como que Deus vai culminando, o Espírito de Deus vai culminando nas coisas. Porque Deus, nós nos movemos no profético. Uma igreja que não se move no profético, querido, ela não tem vida. Tudo que nós fazemos aqui, querido, é segundo a vontade de Deus, segundo a direção de Deus. Para quê? Para que você seja ativado profeticamente, para que você saia da inércia, para que você saia da posição, meu irmão, que você está de inércia, e comece a se mover espiritualmente. Porque a eternidade, querido, entenda isso, essa vida nossa é passageira. Deus tem uma eternidade para nós. Deus tem uma eternidade para nós, né? A morte para nós que somos filhos de Deus é a coroa da glória, meu irmão. A gente pode ter medo de morrer, não. Ah, pastor, então não estou falando que você tem que desejar morrer. Mas para os santos, a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Por quê? Porque quando um santo de Deus morre, ele é coroado, meu irmão. Acabou, ninguém nunca mais vai roubar a bênção dele. Quando chega o nosso dia, quando Deus nos chama, é lógico que a gente quer viver, quer fazer tudo que Deus tem para nós. Enquanto Deus tem promessa na nossa vida, a gente não morre não, meu. Salmo 119, versículo 50, a tua promessa me faz viver. Enquanto tem promessa de Deus na sua vida, meu irmão, pode vir praga, pode vir tempestade, pode vir, meu irmão, o avião pode cair do céu, como aconteceu uns anos atrás. 314 pessoas morreram, uma criança de 14 anos sobreviveu. Um único sobrevivente no avião caiu no meio do mar. 314 mortos, ela foi a única sobrevivente. Vai entender. Se não é Deus, quem é? Então, tudo isso para que você possa entender que existem princípios para a gente conquistar.
E o tema para essa mensagem aqui foi só a introdução. O tema dessa mensagem é princípios para você conquistar, meu irmão. Asa começa a estabelecer princípios aqui poderosos. Porque quando a voz profética vem, a gente tem que se posicionar. Eu estou aqui hoje como voz profética para que você se posicione diante de Deus. Levante sua mão direita e diga: eu tomo posse do profético de Deus para a minha vida. Entenda isso. A voz profética vem e a gente se posiciona. Foi isso que aconteceu com Asa. Deus levanta o profeta Azarias. A Bíblia diz no versículo 2, e os versículos seguintes, Deus fica dizendo: olha, o Israel esteve muitos dias sem um verdadeiro Deus, versículo 3, sem sacerdote e sem lei. Está escrito aí no versículo 3: sem Deus, sem sacerdote, né? Sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote e sem lei. Olha só, Deus está falando através do profeta. Sem Deus, sem o verdadeiro Deus, então existe idolatria. E a segunda coisa que ele observa: sem sacerdote, sem a liderança profética de Deus. Sem liderança profética você não sai do seu lugar. Por isso que Deus estabeleceu o sacerdócio. E sem lei, sem palavra. Tem alguma semelhança com os dias de hoje? Sim ou não? Sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote de Deus e sem a lei, sem a palavra de Deus. É tudo que Babilônia quer. A idolatria, sem uma liderança de Deus e sem palavra. Quando vem a palavra, ela está distorcida. Então os princípios, Deus começa a levantar o profeta para chamar Asa, que era o líder, dizendo assim no versículo 7: esforcem-se, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Deus traz a memória sua nessa noite que existe uma recompensa para quem trabalha para Ele. Ele diz: seja forte, esforcem-se, não desfaleça, ou seja, não desanime na obra do Senhor, não desanime na obra de Deus, no caminho de Deus, porque o mundo, Babilônia, tenta nos tragar, tenta nos levar para longe dele, querido. Então o profeta diz: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. O que isso significa? Seja forte na obra do Senhor, não desfaleça, não desanime, fique firme na presença do Senhor, porque você vai ter uma recompensa. Oh, meu Deus do céu, meu Deus, o povo não está querendo recompensa não. Seja forte, se esforce, em nome de Jesus Cristo, não desanime, porque o Senhor vai te recompensar. Aplauda Jesus bem forte, diga: eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Meu irmão, Deus tem prazer em nos recompensar. Então a vossa luta, meu irmão, não é em vão. O vosso trabalho não é em vão. Esforce-se em vir à casa do Senhor. Esforce-se em estar na presença de Deus, em honrar o Senhor. Aí sim, como eu falei no início, o versículo 8, a Bíblia diz assim: ouvindo pois Asa essas palavras. A primeira coisa, meu irmão, ouve. Asa deu ouvidos à voz do profeta. Muitos não têm dado ouvido à voz do profeta. Os princípios estão estabelecidos aqui. Ouvir a voz profética, se posicionar, tomar uma posição, dizendo: o profeta falou, eu estou ouvindo, Senhor. A palavra ouvir em hebraico é shumar. Shumar, elas são sinônimas de obedecer. Então quando a Bíblia diz ouvindo Asa, ele está dizendo obedecendo a voz de Deus. Então são palavras sinônimas. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você escutar.
A gente no português tem algumas coisas mais ou menos assim. Escuta, né? Ouvir, escutar. Tem gente que escutou, mas não deu ouvido. Os irmãos estão entendendo? Você está me ouvindo aqui, todo mundo está me ouvindo. Aliás, todo mundo está me escutando, né? Não tem ninguém surdo aqui. Tem alguém surdo aqui? Alguém não está ouvindo a minha voz? Mas existe diferença entre você estar me escutando e você me dar ouvidos. Então, quando o rei Asa diz, ouvindo o rei Asa essas palavras e a profecia do profeta, é tempo da igreja dar ouvido à voz profética. É tempo da igreja dar ouvido à voz de Deus. Porque quando eu dou ouvidos à voz de Deus, eu tomo uma posição. Porque foi isso que Asa fez. A Bíblia diz, no versículo 8, na parte B, ouvindo, pois Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações. A primeira coisa que ele fez, meu irmão. Qual foi a primeira queixa de Deus lá? No versículo 3, que Israel estava sem um verdadeiro Deus. A idolatria. A primeira coisa que Asa fez foi tirar as abominações, a idolatria. Ou seja, os falsos deuses caíram por terra. Por quê? Porque Asa deu ouvido à voz do profeta. Se ele não tivesse dado ouvido à voz do profeta, ele não tinha tomado uma atitude. Então Asa, ouvindo a voz do profeta, foi a coisa que ele fez de primeiro, meu irmão. Tirou, esforçou-se, conforme o versículo 7, que diz, esforçai-vos. Tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim. Restaurou, meu irmão, o verdadeiro Deus. A idolatria tem que cair por terra na tua vida, meu irmão. Tira as abominações. Tudo que está no lugar de Deus na tua vida é abominação aos olhos de Deus. Tudo que você colocou como Deus com letra minúscula no lugar de Deus com letra maiúscula na tua vida é abominação aos olhos de Deus. Então, como eu disse, o tema dessa mensagem é princípios para você conquistar. Asa era um conquistador, por quê? Porque ele reestabeleceu a ordem das coisas. Ele tirou as abominações de todo Judá e Benjamim. Então tira as abominações da tua vida, meu irmão. Tira a idolatria da tua vida. Pastor, mas eu não sou idólatra não tem imagem lá em casa. Tem muita idolatria que não é de imagem nem escultura, querido, entenda isso. Tem muita idolatria que é de carne e osso, que é de ferro. Tem gente que idolatra muitas coisas que não sejam imagens. Eu não vou entrar nisso aqui agora. Mas se você quer conquistar, se você quer ser um conquistador de Deus, você precisa tirar em primeiro lugar as abominações da tua vida, porque foi isso que Asa fez ao ouvir a voz do profeta. Então Deus vai te mostrar quais são as abominações da sua vida. E em segundo lugar, a Bíblia diz, como também das cidades tomaram nas montanhas de Efraim, renovou o altar do Senhor. Meu Deus, renovou o altar. Sabe, querido, quando você tira a idolatria, o altar tem que ser renovado. Esse é um princípio que você precisa saber. Vocês lembram lá de Elias? Quando ele chamou e convocou todo Israel e chamou os profetas de Baal, 1 Reis capítulo 18, se não me falha a memória. Ele chama Israel, todo Israel. Não havia chovido 3 anos sobre a terra, por causa da palavra dele. Deus levantou Elias. E ali chegando, ele convoca os profetas de Baal e dizendo, olha, se Baal é Deus, vai fazer o fogo descer do céu. E pronto. 400 profetas de Baal pegam o altar e começam a sacrificar, se cortar,
gritar e nada acontece. Elias até caçoou deles. Durante toda a manhã até o início da tarde, os profetas de Baal não conseguiram fazer descer fogo do céu. O profeta de Baal não faz fogo descer do céu, meu irmão. E aí quando Elias assume o profeta de Deus, a primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar. Quando a idolatria sai, quando Baal sai, o altar tem que ser restaurado. O lugar da adoração que foi profanado precisa ser santificado. Belsazar profanou os utensílios da casa de Deus. Ele profanou o sagrado. Baal profanou o altar sagrado. Os profetas de Baal, Elias restaura o altar. O que Asa faz? Princípio. Ele tira a idolatria e restaura o altar do Senhor. Meu Deus, ele renovou o altar do Senhor. Ele restaura o altar. Esse restaurar o altar significa, meu irmão, você estabelecer a ordem no teu coração das coisas. Aquilo que outrora estava tomado por idolatria, que é abominação diante de Deus, que é uma prostituição espiritual. Eu já expliquei isso aqui na igreja. Aquilo foi profanado, o seu coração foi profanado. Então você precisa santificar aquilo, dizer: Deus, me perdoa. Tem que haver arrependimento. Me perdoa porque eu coloquei outra coisa no teu lugar. Me perdoa porque eu fiz aquilo que era errado aos teus olhos. Me perdoa porque eu pequei. Irmãos, pecado tem nome. Uma igreja que não se arrepende é uma igreja que não vai ver o Senhor. A Bíblia diz: sem santificação, ninguém. Cadê os homens que lê a Bíblia aí, gente? Sem santificação, ninguém. Vamos ler a Bíblia, gente. Sem santificação, traduzindo, sem renovação de altar, ninguém verá a Deus. Santificar o altar, estabelecer o altar. Se você tem vivido uma vida de pecado, você está colocando abominação no lugar de Deus. Isso precisa ser santificado. Isso precisa ser renovado. Foi isso que Asa fez para conquistar. Ele renovou o altar diante do pórtico do Senhor e ajuntou todo Judá e Benjamim, com eles os estrangeiros de Efraim, Manassés, de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Olha só que tremendo. Quando as pessoas virem que Deus é com você, eles vão seguir você. Quando você for cheio do Espírito Santo, quando você renovar o altar, a Bíblia diz que, olha só, as tribos de Manassés, Efraim, os crentes que estavam lá, que ainda eram crentes, começaram a vir para Judá e Benjamim. Então ele ajuntou aquele povo que queria ser crente, porque quem quer ser crente é crente mesmo. Agora quem não quer, você pelejar com quem não quer, meu irmão, a pior coisa que tem. Você pelejar com quem não quer compromisso com Deus é a pior coisa que tem. Alguns anos da minha vida como pastor, eu me decepcionei, chorei muito, porque eu me decepcionava com as pessoas que não queriam nada com Deus. Eu falei assim: não vou mais. Deus um dia falou comigo: não olha para aqueles que não querem nada, olha aqueles que querem. Não perca seu tempo com quem não quer nada. Não perca seu tempo com quem não quer compromisso. Desse eu trato, disse o Senhor para mim. Naquele dia em diante eu descansei o meu coração: Senhor, eu não posso converter ninguém. Não é tarefa minha converter ninguém. A minha tarefa, meu irmão, é ser vaso de barro para que a glória seja dele. Eu sou um instrumento para poder te alertar. Eu sou um instrumento para dizer para você: se arrependa. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu sou apenas um porta-voz, mas quem converte é o Senhor. Aliás, quem bate na porta é o Senhor. Eis que eu estou à porta e bato. Quem bate na porta é Deus, não é eu não.
Eu sou apenas um instrumento, um vaso de barro, nas mãos do oleiro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Oh, aleluias. Efraim, Manassés, Simeão, porque de Israel, o reino do norte, vinham em grande quantidade, vendo que o Senhor seu Deus era com ele, e eles se ajuntavam em Jerusalém, no 3º mês, no ano 10º do rei Asa. No mesmo dia, ofereceu sacrifício ao Senhor. Olha aqui o princípio restabelecido. Lembra do versículo 3? Que o Senhor diz: não tem Deus verdadeiro, não tem sacerdote e não tem lei. Asa, ouvindo a voz do profeta, se esforçou, tirou as abominações, renovou o altar, e agora começa a oferecer o sacrifício. Quem ofereceu o sacrifício? O sacerdote. O princípio é estabelecido novamente. A ordem das coisas é estabelecida, porque enquanto Israel não obedecia a ordem das coisas, eles não iam à frente. Então, se você quer princípios para conquistar, estabeleça isso na tua vida. Restaura o Deus verdadeiro no teu coração. Tira as abominações. Renova o altar. E começa, meu irmão, a oferecer sacrifício ao Senhor, que é o lábio, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, meu. Sacrificar a Deus, adoração. O sacrifício fala de tantas coisas. É você ser um verdadeiro adorador, você santificar a tua vida. O sacrifício de Jesus na cruz, ele serviu para nos dar acesso à sala do trono. Hebreus capítulo 10, com ousadia, mediante ao sangue de Cristo Jesus, nós adentramos ao santíssimo lugar em adoração, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se você quer conquistar, se você quer ser um conquistador, você sabe que Davi foi um rei que conquistou todas as suas batalhas, sim ou não? A Bíblia diz que Davi não perdeu uma guerra, nenhuma. Davi pecou, irmão, mas ele não perdeu uma batalha. Por quê? Porque Davi, sabe, vocês lembram do episódio de Obed-edom, quando Davi queria trazer a arca de volta para Jerusalém? O que aconteceu? Aconteceu que na primeira vez que ele tentou trazer a arca, ele comprou um carro novo de boi, novo, e colocou a arca lá. E na hora que o carro tombou, Uzá estendeu a mão para poder segurar a arca e morreu na hora. Ele foi exterminado. Por quê? Por quê? Porque os princípios não estavam estabelecidos. Não era da forma como Davi queria, era da forma como Deus ele tinha estabelecido. O que era? O sacerdote, os levitas tinham que levar a arca. Não era um carro novo, podia ser uma Ferrari, meu irmão, podia ser um avião. Quem tinha que levar a arca era o sacerdote, os levitas. Quem leva a glória de Deus, meu irmão, é sacerdote, é levita, é servo do Senhor, é santo de Deus. Então, querido, em nome de Jesus. E aí a arca vai para a casa de Obed-edom. E 3 meses, meu irmão, a mão de Deus era sobre a vida de Obed-edom, mudou tudo na vida dele. A glória de Deus estava dentro da casa dele. Davi então ficou sabendo e disse: ó, Deus está abençoando Obed-edom, então vamos buscar a arca de novo. Só que agora nós vamos fazer conforme os princípios. Mandou que trouxessem os levitas. E aí a Bíblia diz que 6 passos eles davam com a arca, no 7º eles sacrificavam. Restauração de princípio, restauração de altar, restauração de sacrifício. Homens de altares. O homem de altar, pessoa de altar, é que faz, meu irmão, as coisas andarem. Quando Noé saiu da arca, qual foi a primeira coisa que ele fez? Levantou um altar ao Senhor e o adorou. Homens de Deus constroem altares. Homens de Deus restauram altares. Deus me chamou para reparar e restaurar altares. Hoje o altar não é físico, é o nosso coração.
Deus me chamou para restaurar o altar do teu coração. Meu Deus, cadê o povo para dizer amém, Senhor? Restaura o altar do meu coração, meu Pai. Restaura o altar da minha vida. No mesmo dia, versículo 11, ofereceram sacrifício ao Senhor do despojo que eles trouxeram: 600 bois, 6.000 ovelhas, e entraram em aliança de buscar ao Senhor. Escute, irmãos, não deixa nada tirar sua atenção, deixa o menino correr. Escute isso. Eles entraram em aliança de buscar ao Senhor. Eles se reuniram, depois que os princípios foram reestabelecidos, eles falaram assim: olha, agora nós vamos buscar o Senhor. Haja o que houver, nós vamos buscar o Senhor. E o que o Senhor disse lá no versículo 2? Enquanto vós estáis comigo, eu estarei convosco. Se me buscardes, vocês vão achar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O segredo da tua conquista é o Senhor. Entenda isso. Os princípios são estabelecidos para que você volte a ter aliança com Deus, de buscá-lo. O que você está fazendo aqui hoje da igreja? É buscando a Deus ou não? Sim ou não? Você saiu da sua casa para buscar o Senhor? Sim ou não? Então, quando você busca de todo o teu coração, você vai achar. Busque. Entraram num concerto, numa aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com trombetas, com buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, com toda a sua vontade buscaram e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Aleluia. Sabe, querido, quando Asa assume o reinado, a primeira coisa que ele encontrou foi guerra. No capítulo 14 de 2 Crônicas, você vai ver que os etíopes, eles se levantaram contra o reino de Judá e Benjamim. 1 milhão de soldados, está escrito. 1 milhão de soldados se levantaram contra Judá e Benjamim. 2 Crônicas 14 está escrito isso. Sabe quantos que tinham no exército de Judá e Benjamim? 350 mil só. Então o número é 3 vezes maior. Sabe o que aconteceu? Porque ele clamou ao Senhor, porque ele buscou o Senhor, Deus deu vitória sobre a maioria dos inimigos, e eles fugiram diante dele. Então a primeira coisa que Asa pega é guerra, porque os filhos de Deus, quando eles estão dispostos a fazerem a vontade de Deus, eles vão sofrer uma guerra. Mas quando os princípios são estabelecidos, quando a ordem é retomada, e quando a gente começa a buscar o Senhor de todo o coração, meu irmão, Deus vai dar paz, Deus vai dar prosperidade, Deus vai dar, meu irmão, tudo aquilo que é necessário para que você seja mais do que conquistador. Aleluia. A Bíblia diz que Deus deu repouso para Asa. Asa reinou 41 anos. 41 anos sobre Israel. E aí no final da vida, depois de 35 anos, isso está escrito no capítulo 16, ele pisa na bola. Ele fez uma aliança com o rei da Síria que ele não deveria fazer. Ele confiou mais no homem do que no braço do Senhor. E Deus levanta o profeta para dizer para ele assim: tu não se lembra não que eu te livrei de 1 milhão de soldados dos etíopes? E por que tu foi buscar o homem e não viesse me buscar como tu fizeste no início? Porque tu confiaste no homem, você vai sofrer as consequências. A Bíblia diz que naquele dia ele ficou doente do pé e nunca mais sarou, morreu. Mas ele fez aquilo que era bom. Mas no final da vida dele começou
a fazer aquilo que não agrada. Irmão, tem gente que começa muito bem e começa a pisar na bola, e aí paga o preço da consequência. Então, em nome de Jesus, fique de pé. Eu quero orar neste momento. Ah, Deus, louvado seja. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui para te bendizer. Derrama em nós o teu Santo Espírito, ó Deus. Que possamos dar ouvidos à voz profética, meu Deus, que tem falado conosco.